Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente ter. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas fui fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Queridos irmãos, vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrar-vos bem, apesar desta pandemia, gozando de saúde física, espiritual e emocional e com a fé fundamentada em Cristo e enraizados no fundamento da palavra do Senhor e enxertados na videira. Queremos dar os bem-vindos aos amados irmãos ao terceiro trimestre de 2020. Desta feita, estaremos estudando 13 lições sobre os princípios divinos em tempos de crise, basicamente a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nessa lição de hoje, número 1, 5 de julho de 2020,
O título é Daniel ora por um despertamento, cujo textuário está baseado na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossa verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Vejamos como é poderosa a nossa oração, nossas intercessões, as nossas súplicas. Temos uma grande arma em nossas mãos, precisamos usá-las. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 3, no capítulo 6, versículo 10, no capítulo 2, versículo 17 e 19. Depois estaremos lendo Esdras, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Daniel 9, a seguir, diz: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe dessa lição está distribuída em alguns textos de Daniel e de Esdras, e que podemos dividi-los em blocos. O primeiro bloco, que está em Daniel 9, diz que Daniel estava estudando o livro do profeta Isaías, Jeremias, melhor dizendo, as sagradas escrituras que foram proferidas pelo profeta, uma vez que o profeta foi levantado para admoestar o povo ao arrependimento, convidar o povo para se arrepender, porque Deus não queria, na verdade, que o povo fosse lançado no cativeiro, fosse submetido ao exílio babilônico, mas o povo não se arrependeu. Como o povo não se arrepende, Deus ele dá um castigo para o povo e diz que o povo seria exilado para a Babilônia por 70 anos. E Daniel, lendo
a palavra de Deus. Observa aqui, Daniel estava lendo a palavra de Deus. Primeiro ponto, ele começou a buscar a Deus. Cadê o compromisso que tu assumiste com Judá na tua agenda? Ou seja, cadê a tua promessa? Onde é que está a resposta da tua promessa? Não eram só 70 anos, já estão se passando de 70 anos. Cadê a tua resposta? Eu não estou vendo nenhum sinal de que não vais deixar passar nem sequer um ano desses 70, o povo no cativeiro. É o primeiro bloco da lição. E ele dirige o seu rosto a Deus e ora ao Senhor. E quem era Daniel? Daniel era um jovem da classe nobre do povo de Judá, e ele foi levado cativo e colocado no grupo dos eunucos. E nesse grupo só tinha mancebos. Quando se fala em mancebos, eram os menores de idade para a nação de Israel e Judá, que eram os abaixo de 20 anos. Logo, o que eu posso afirmar é que Daniel ele tinha no máximo 19 anos nesse período. Mas o pastor comentarista da nossa lição, o pastor Eurico Bergstein, ele assevera que Daniel tinha 15 anos. 15 anos é menos de 19, é uma idade aceitável. Irmãos, se ele vai com 15 anos para a Babilônia, Daniel mostra uma segurança, uma confiança em Deus muito grande, mas também mostra um conhecimento das Escrituras. E nós vemos primeiro nessa questão aqui dele fazer questão de ler o profeta Jeremias. O segundo era um costume que Daniel tinha de orar 3 vezes ao dia com suas janelas abertas para o templo de Jerusalém. Por que ele tinha esse hábito? Era uma espécie de idolatria? Não. Quando o templo de Jerusalém foi erguido, no dia da inauguração, a glória de Deus tomou o ambiente e foi proferida uma palavra que está lá em Crônicas, que diz que há de ser que todo homem, de onde estiver, que dirigiu o rosto para a direção do templo de Jerusalém e orar ao Deus de Israel, ele há de responder. Então Daniel conhecia não só o livro de Jeremias, ele conhecia também outros livros sagrados, e ele entendia que ele precisava identificar a direção do templo de Jerusalém, e no seu aposento ele descobriu uma janela que dava para essa direção, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia com essa janela aberta. Era um costume de Daniel. Ele tinha essa rotina de conversar com Deus 3 vezes ao dia com essa janela aberta. E aí então é o que nós vemos no segundo bloco. Isso incomodou porque Daniel cresceu politicamente. Daniel estava no auge da sua carreira, apesar de jovem, eram 120 eunucos. Daniel se destacou dentre todos eles, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 4. Mas diz a Bíblia que Daniel ainda superou aos outros 3. E Daniel, que nós vemos, é que ele estava sempre à mão direita do imperador. Não estou falando de rei, não, estou falando de um imperador, um homem que tinha um grande império que subjugava nações. E quem era o assessor direto desse homem, desse imperador, era Daniel, um jovem cheio de sabedoria. E isso, é claro, provoca inveja, provoca ciúme, e as pessoas fizeram o quê? Vamos procurar uma falha em Daniel para tirá-lo dos nossos caminhos. E o que foi que eles encontraram da falha de Daniel? O seu hábito de orar ao Deus de Israel. E Daniel, depois que soube do edito do rei que não podia mais orar, ele poderia, não, vou fechar a janela do meu quarto, do meu aposento, mas ele não feriu os seus costumes, ele não se amedrontou. O que foi que ele fez? Continuou buscando a Deus e continuou com suas janelas abertas. E os irmãos já sabem o desfecho, foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou, e aqueles que incitaram o rei a fazer o edito foram lançados na cova dos leões no lugar de Daniel. Um terceiro bloco, que é mais uma experiência vivida por Daniel,
É exatamente quando o rei ele tem um sonho e ele convoca os sábios para trazer a interpretação. Os sábios ficam na expectativa. Então o rei conta o sonho. O rei disse: não, vocês estão querendo me enganar. Não vou contar sonho nenhum e vocês vão ter que me trazer, vão ter que me dizer o sonho e a sua interpretação, senão eu mato todos vocês. Daniel ficou sabendo, Daniel não estava nessa reunião, ficou sabendo, foi até o rei, o imperador, e chegou lá e disse para ele: olha só, dá-me um tempo e eu vou conversar com Deus. E Daniel foi conversar com Deus pela intimidade que o homem tinha. Diz a Bíblia que Deus lhe revelou o sonho e lhe trouxe a interpretação. E com essa resposta divina à oração de Daniel, Daniel agora salva a sua vida, salva a vida dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e salva também a vida dos outros sábios que estavam ali, que invocavam a deuses pagãos. O que nós observamos aqui é que Daniel, mesmo estando em uma posição elevada, mesmo estando ao lado de um imperador que fazia carnificina aonde entrava e subjugava as nações, Daniel não se corrompeu. Daniel sempre buscava a Deus. O livro de cabeceira de Daniel não era o romance, não eram livros científicos ou filosóficos. O livro de cabeceira de Daniel eram as Sagradas Escrituras. O costume de Daniel não era se colocar à frente de atividades, de lazeres que fugia do crescimento cristão, vamos supor, de filmes e de outras distrações. A distração de Daniel, o lazer de Daniel era conversar com Deus e disto ele não abria mão. Mesmo estando numa geração corrompida, Daniel era luz e isto incomodava a muitos. Era muito jovem, não existe idade para desculpas para ter maturidade. Se você é jovem ou é idoso, a maturidade tem que ser sempre nutrida, tem que ser sempre regada, porque não se admite, mesmo que seja jovem, que não tenha a maturidade. Daniel, ele lendo as Sagradas Escrituras, como já falamos aqui, ele descobre 70 anos e agora eu vou começar a questionar de Deus uma solução para esse problema. Precisamos voltar para a nossa terra. E a Bíblia diz que ele se veste de saco e cinza. Tremenda a humildade deste homem. Não, irmãos, ele aqui não era mais jovenzinho. Daniel aqui, se ele chega em Babilônia aos 15 anos, com 70 anos depois, ou aproximadamente 70 anos depois, Daniel já tem mais de 80. Na nossa cultura hoje, Daniel já estaria na 4ª idade, porque a 2ª idade começa aos 30, a 3ª idade começa aos 65 e a 4ª idade começa aos 80. Então, Daniel já estaria aqui na 4ª idade. Apesar de estar na 4ª idade, ainda estava fazendo bom uso da razão e lia as Sagradas Escrituras e estava acompanhando o compromisso que Deus assumiu com Judá na sua agenda. Senhor, já está chegando o momento. Eu quero a resposta. Não estou vendo nenhum sinal de que tu vai nos dar o livramento e nos levar de volta para a nossa terra. E ele se humilhava de saco e cinza. Pensa aí, um homem que assessorava um grande imperador, vestido de saco e cinza, diante do Todo-Poderoso, intercedendo por uma vitória em prol do seu povo. Quando a crise de Judá começa politicamente, não é a primeira, porque antes de Israel ou de Judá cair no cativeiro babilônico ou ir para o exílio babilônico, Judá já estava em crise espiritual, crise moral, porque não respeitava órfãos, não respeitavam viúvas, não respeitavam os pobres, os senhores não respeitavam os seus servos e abusava do direito, tirava direito, emprestava com usura e maltratava as pessoas menos favorecidas.
eram coisas que Deus ele não tolerava, eram sanguinários, né? Prostituíam-se com mulheres, prostituíam-se com idolatria, prostituíam-se com comidas sacrificadas, alimentos impuros. Então, tudo isso Deus estava enojando a Deus, os sacerdotes coniventes com a situação, os profetas também coniventes. A gente vê Jeremias batendo de frente com os sacerdotes. Muitas vezes Jeremias teve que ir para o calabouço exatamente porque os profetas estavam profetizando contrariamente ao que Jeremias profetizava. Então, observe que havia uma ruptura na comunhão entre Deus e Judá. Havia uma crise espiritual flagrante ali naquele momento. Havia uma crise moral, uma crise de identidade de Israel. E Deus, ele resolveu castigar Israel, ou melhor dizendo, quando eu falar Israel aqui, irmão, lembre-se que é Judá. Resolveu castigar Judá, o reino do sul, exatamente por conta desses desvios de santidade, desvio de caráter, desvio do espiritual. Então, Daniel, ele era pertencente ele era descendente de Judá, mas ele não era obrigado a viver daquela forma. Ele era diferente. O diferente sempre incomoda. O diferente é luz nas trevas. O diferente ofusca as trevas. Daniel, ele é um exemplo para os crentes de todas as gerações. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus que eu vivi assim porque a minha geração foi assim. Eu sou obrigado a ser diferente. Daniel, ele tinha o hábito de orar, hábito de ler as Sagradas Escrituras. Posso provar aqui a vocês que não só o livro de Jeremias que ele lia, mas se ele orava com o rosto voltado para Jerusalém, ele também tinha conhecimento do livro de Crônicas, o que estava lá no livro de Crônicas. Então Daniel tinha as Sagradas Escrituras como seus principais títulos de leitura. E ainda mais aqui, irmãos, quando Daniel ele começa a buscar a Deus em prol desse tempo marcado por Deus, Babilônia começa a entrar em crise agora política, porque Belsazar faz uma festa, nessa festa se embriaga, manda pegar os vasos sagrados que foram roubados do templo de Jerusalém e aí resolve beber vinho. Ele e seus amigos, né, da grande sociedade, da alta sociedade, e nesse momento eles profanam aquilo que era sagrado e vê uma mão escrevendo na parede. E todos se assustaram, atemorizaram e mandaram convidar a Daniel para interpretar o que significavam aquelas palavras, porque os sábios que ali estavam não souberam interpretar e trazer um significado daquilo que estava escrito para o rei. Então lembraram que tinha um Daniel. Daniel veio e quando chegou lá, leu Mene, Mene, Tekel, Farsim, e quando ele leu esse texto, ele trouxe o significado, que o rei tinha sido pesado na balança, tinha sido achado em falta e que o reino dele estaria dividido entre os medos e persas. E, irmãos, naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu, porque Deus estava atento ao compromisso que ele assumiu com Judá na sua agenda. Quero dizer uma coisa para você que está esperando algo de Deus já há algum tempo. Não se desespere, não. Se Deus prometeu, ele vai cumprir no tempo certo, no tempo dele. Então, não se desespere. Agora, não é porque está na agenda de Deus que você não vai estar buscando dele uma resposta. Busque o favor de Deus, que o Senhor se agrada daqueles que lhe buscam. Perceba, irmãos, que apenas uma inscrição de Deus na parede foi capaz de mudar a página da história. Quando Belsazar morre,
diz a Bíblia que o reino ou império babilônico ele é dividido entre os medos e os persas. Ciro ficou com a parte dos persas e ele autorizou a Israel retornar à sua terra natal, ou melhor dizendo, entenda-se como Judá voltar para a sua terra natal. E ele reconheceu que o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, deu os reinos na mão dele. Ele não achou que foi capacidade dele ter vencido aquela guerra. Foi simplesmente a vontade de Deus que prevaleceu. E naquele dia já estava no coração dele mandar que Judá voltasse para a sua terra, mas não era para reconstruir cidade, não era para reconstruir casa. O que ele ordenou foi para reconstruir o templo de Jerusalém, que era o lugar onde habita o Deus de Israel. Claro que o povo iria reconstruir tudo que tinha direito, mas a ordem dele foi: vá para reconstruir o templo. Irmãos, pensem o seguinte comigo: quando não há templo, não há lugar para se cultuar. Há uma grande crise que estamos enfrentando neste momento, que são os desigrejados. Esses desigrejados acham que podem cultuar em casa, ficar em casa, cultuar, mas desde quando lemos as Sagradas Escrituras, a preocupação de Deus no deserto foi: vocês estão saindo da escravidão egípcia, quero que construam um tabernáculo para eu ser cultuado. Antes disso, Deus era cultuado, é claro, um altar ali, outro altar aqui, o próprio na tenda de Moisés também Deus se manifestava no meio da sarça, nos montes, mas Deus queria que tivesse um lugar para celebrar culto ao seu nome. E quando chega na terra, depois de muitos anos, centenas de anos, se constrói o templo, e Deus também manifesta a sua glória de maneira espetacular, aprovando a construção do templo. Quando se destrói templos, se tira o direito de cultuar. Quando Nabucodonosor destruiu tudo em Jerusalém, inclusive o templo, ele tira o direito de Judá de cultuar. Nabucodonosor, ele não impedia, em hipótese nenhuma, Daniel de orar no seu aposento, mas chegou a assinar um edito impedindo a prática religiosa de Daniel. Chegou a assinar um edito também, construiu uma estátua de ouro e obrigou a todos a se ajoelharem. Isso interfere na religião judaica, e os 3 amigos de Daniel não se prostraram diante da estátua do rei, porque feriam seus princípios religiosos. Então, quando se destrói templos, se destrói também religião. Na Babilônia, o que queriam fazer foi acabar, extinguir com os judeus, porque nunca mais eles voltariam, porque não teria mais nada na terra. Era a percepção de Nabucodonosor era essa. Enquanto Deus estava planejando um castigo provisório, Israel queria fazer... Nabucodonosor queria transformar aquilo numa extinção da nação de Judá, né, do povo de Judá, e inclusive da religião de Judá também. Só que Deus, ele só permitiu isso por 70 anos, a religião judaica não acabou, e Ciro agora assume o poder e manda o povo voltar e edificar a casa do Senhor. Agora, quando Deus está no negócio, olha o que acontece: todos os judeus saíram libertos. Não foi obrigado, não. Quem quiser ficar, fique. Mas quem quiser, inclusive, eles voltaram em grupo. Primeiro grupo, segundo grupo, foram voltando aos poucos para Judá. Claro que também pessoas que nunca voltaram. O caso de Daniel, não há registro na Bíblia que Daniel tenha voltado para Judá. Ele certamente morreu por lá, pela Babilônia mesmo. Receberam a permissão para reedificar o templo, todas as despesas da construção, mas sem dinheiro, irmão. Estava tudo assolado. O povo
povo de Judá vivia da pecuária, vivia da agricultura, e agora como é que planta, como é que cria-se animais, como é que começa do zero e já vai se construir templo? Tinha que sair esse recurso de algum lugar. O que foi feito então? Todas as despesas da construção do templo podiam ser tiradas dos tributos dos tributos de além do rio. Ou seja, a estratégia de Nabucodonosor era escravizar dentro da terra, a estratégia de Ciro era outra. Eu vou querer que vocês vão continuar subordinados a mim. Agora o Império Persa, mas eu vou querer o tributo do trabalho de vocês. Só que para Israel foi feita uma concessão. Em vez de vocês trazerem o tributo para os persas, vocês vão tirar desse valor para construir o templo. Sabe quando o governo da isenção fiscal? Foi exatamente isso que foi feito por Ciro. Ele concedeu uma isenção fiscal para o povo de Israel construir o templo. Era porque Ciro era bom? Absolutamente não. Não era porque Ciro era bonzinho, era porque Ciro estava na direção de Deus e foi a pessoa que Deus constituiu para cumprir o seu propósito. O tempo cumpriu e agora o povo retorna. E o que ele fez então dos vasos sagrados? Devolva-se tudo. Então Deus, ele é fiel. É bom, irmãos, quando Deus está no controle de toda a situação, quando Deus está sendo convidado a estar agindo e fazendo o seu papel. O ruim é quando o homem quer fazer o papel de Deus ou quer impedir de Deus trabalhar. Então, o resultado de um despertamento é proveniente de Deus. Foi Deus que levantou Nabucodonosor? Sim. Agora Deus levantou Nabucodonosor para punir Judá porque eles estavam precisando. E Deus levanta agora Ciro para aliviar a punição e o castigo. E Ciro, pelas suas palavras, quando ele diz, despertou o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, mostra um homem que, ainda que esse homem seja ímpio, esse homem já não é mais uma pessoa desconhecedora do Deus dos céus. O versículo diz que, em Esdras 1:1, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esse espírito está com letra maiúscula porque é o espírito do rei. Então Deus falava, Deus instigava, Deus incitava a Ciro para fazer o que era certo. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Não sabemos, já que Daniel ele assessorou Nabucodonosor e depois ficou assessorando Ciro, não sabemos se foi ou não exemplo de Daniel que acabou fazendo com que ele se afeiçoasse ao Deus de Israel, porque aqueles povos eram muito pagãos. Aquele povo adorava muitas imagens de escultura, fazia os filhos, sacrificava os filhos ao fogo, faziam prostituição aos deuses depois de suas danças, veneravam, faziam sacrifício de animais. Eram coisas terríveis que esse povo fazia. E sacrificavam até pessoas, né, para agradar as entidades que eles adoravam. Mas Ciro levanta-se diferente, como um Deus, acreditando num Deus que é poderoso e que tudo aquilo que ele estava conquistando não era dele, não era por ele, era porque o Deus dos céus estava fazendo. Então Ciro ele faz essa confissão, né, da sua fé em Deus. E Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, e por causa disso ele resolve mandar devolver os vasos sagrados. O Ciro, ele recebeu uma bênção antes de nascer. Nós falamos aqui anteriormente que Isaías já profetizava sobre Ciro. Vou só pontuar aqui que Isaías profetizou sobre Ciro 200 anos antes dele nascer.
Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Imagine a luta que essa mãe teve. Vou botar o nome do filho, vou botar o nome disso, daquilo outro. Não, vou botar o nome de Ciro. Mas não sabendo que esse Ciro já está lá sendo profetizado no livro de Isaías, que haveria de nascer, e Deus o chama de ungido. Meus irmãos, então creiam, acreditem no Senhor, no Deus que vocês servem, porque não há nada que vai acontecer que comprometa a sua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável. Deus vos abençoe. Vamos confiar e acreditar mais em nosso Deus. E que nessa trajetória desse trimestre possamos vivenciar grandes milagres da parte de Deus e aprendermos mais da sua palavra. Não deixe de estar participando das aulas de escola dominical, sejam elas remotas, sejam elas presenciais. Deus abençoe. Meus amados irmãos em Cristo, chegamos ao final de mais uma lição e desta vez chegamos à seguinte conclusão. Daniel deixa um grande legado para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Ele conhecia os propósitos divinos porque era investigador das Sagradas Escrituras e nutria uma comunhão íntima com Deus. Apesar de ser mais um dos cativos, foi honrado nos momentos de crise, mantendo seu equilíbrio emocional e espiritual, sobretudo a fé em Deus. Tinha uma vida de consagração, oração e confiança nas promessas do Altíssimo. Que sejamos os Daniéis desta geração. Deus e Pai, no nome do meu Senhor amado e Salvador Jesus Cristo, e pela ousadia que nos tem conferida pelo seu sangue, que nós adentramos agora ao trono da tua graça, para te pedir, meu Senhor, em prol desta vida que está assistindo essa videoaula, meu Senhor, e que tem aprendido, renovado a sua fé através das lições de Daniel. Que tu possas trazer um equilíbrio emocional e espiritual para essas vidas, meu Senhor. Trazer cura, meu Senhor, para os seus lares, trazer libertação, trazer imunidade, meu Senhor, tanto da saúde física, emocional e espiritual. Te pedimos, meu Deus, que venha abrir toda sorte, meu Senhor, de portas necessárias aos teus filhos, que venham agraciar e abençoar suas vidas, meu Senhor. Deus amado, eu te peço que nesta hora, meu Senhor, tu venhas trazer um conforto, meu Senhor, um equilíbrio emocional diante das crises que nós estamos atravessando. Meu Deus, crises parecidas, meu Senhor, com o momento em que Daniel vivia no cativeiro, sendo observado o tempo todo, lançado na cova dos leões. Deus amado, e vendo seus amigos sendo lançados também na fornalha de fogo ardente, diante de tanta perseguição que eles sofriam, meu Senhor, mas não negaram o seu nome e mantiveram firmes, meu Senhor, na tua promessa, na tua palavra, meu Senhor, investigando tudo, buscando a Ti, meu Senhor, com um compromisso de ter uma intimidade contigo, que nós possamos vencer também nesses últimos dias. Tu és o mesmo Deus de Daniel, meu Senhor. Deus, independente da situação que o Teu filho esteja atravessando, ó Pai. Eu não sei se estão numa fornalha, não sei se estão, meu Senhor, em uma cova, não sei se estão sendo observados, não sei se estão sendo criados planos, meu Senhor amado, estratégico para derrubar os Teus filhos, mas eu quero te pedir uma coisa, meu Senhor, dá vitória ao Teu filho, à Tua filha nesta hora, dá vitória à Tua igreja, meu Senhor, que passemos, meu Senhor, incólumes, meu Deus, nesta pandemia. Deus amado, visita os seus problemas, as suas particularidades, individualidade, visita o cômodo de cada lado dos Teus filhos, trazendo libertação, erigindo um altar de adoração em cada lar, meu Senhor. Deus, transborda de amor, transborda de fé, transborda de confiança e de esperança em Ti. Não deixa seus filhos vacilarem na fé. Abençoa as suas vidas, meu Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amém.
Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, que só sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja